em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, graça e paz. Aleluia, Jesus. Sou grato a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade, a confiança dos meus pastores, a vida do pastor Eri, e a minha esposa também, que tem me ajudado e me apoiado bastante. E de uma certa forma a culpa é dela, irmãos, porque eu falo que eu tenho uma profeta dentro de casa. Ainda esses dias ela chegou para mim e falou: se prepara que está chegando o seu momento. Por esses dias ainda você vai pregar. Eu falei: Jesus amado. E eu ainda falei com ela: você vai primeiro. Ela chegou e falou: não, é você. E eu confesso, irmãos, eu nunca... Isso daí é algo particular meu. E quando eu fui ungido a pastor, o pastor que me ungiu, eu fiz uma pergunta para ele: será que eu estou capacitado para isso? Ele virou para mim e disse assim: o título é uma coisa, só que a responsabilidade, ela é pessoal. Então, se você não está, se vira, começa a se preparar, porque eu vou te colocar no fogo. E aquilo lá bateu algo no coração, e até hoje, irmãos, eu confesso sinceramente, todas as vezes que eu pego no microfone, eu recebo uma responsabilidade como essa, de estar ministrando a palavra, e ela é prova disso, que nem quando no domingo o pastor Eri me comunicou, e eu quase bati naquela porta de entrada lá na frente lá. Eu saí daqui meio que atordoado, eu falei: Jesus, e agora? E ela falou: é contigo mesmo, então vai orar, vai buscar, e eu vou estar intercedendo por você. E graças a Deus que a gente tem feito essa caminhada junto. Foi ela que me levou para Jesus. Ela se converteu primeiro, através da vida dela eu conheci outros casais de pastores, fomos para a igreja, passamos por um processo. E durante esse processo tantas coisas aconteceram, mas Deus, ele sempre esteve conosco, sempre esteve com a gente. E no nosso coração sempre ardeu também um chamado missionário. Ainda não fomos enviados, mas procuramos fazer o de melhor, e sabemos que ainda é pouco para apresentar diante do Senhor. Mas vamos lá, irmãos. Eu tenho uma palavra que Deus, ele colocou no meu coração. Lucas 10. Versículo de número 29. Lucas 10, 29. Glória a Deus. Que vai dizer assim: e ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? É só essa pergunta. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Eu comecei a parar e perguntar ao Espírito Santo sobre esse versículo. E de uma certa forma, quando a gente olha para esse versículo aqui, se a gente for entrar no contexto dele, a gente consegue tirar algumas lições. Vamos ver assim, a gente está aqui diante de um ambiente que é o cristianismo. E a ambiência é a igreja. E se nós formos parar para pensar de uma certa forma, tudo isso daqui, ele se dá num episódio onde Jesus, ele já tinha chamado os seus discípulos, nos capítulos anteriores, e ele manda que eles fossem, ele escolhe 70 e manda de dupla, ou seja, 35 duplas ali, para que eles vão pregar o evangelho. E eles saem, eles vão já ali com a autoridade que Jesus tinha colocado para eles. Vocês vão entrar na cidade, vocês vão pregar a palavra, vocês vão falar que o reino de Deus está próximo, e também vão impor a mão sobre os enfermos, eles vão ser curados, eles vão ser transformados, eles vão ser libertos.
e preguem a palavra de Deus. E assim aconteceu. Só que, da mesma forma que eles foram, eles também têm que voltar, eles têm que retornar. Então eles vêm com a notícia para Jesus: os enfermos em teu nome, Senhor, eles são curados. Os enfermos em teu nome, eles são libertos. Pessoas têm se convertido, já têm descido as águas, já têm se batizado, já têm vivido um pouco da experiência daquilo que o Senhor quer ensinar. E Jesus, recebendo toda essa notícia deles com alegria, com sinceridade de coração, olhando para toda essa situação, Jesus, ele, como ele sempre faz com a gente, ele vem de uma certa forma na contramão. Aí no versículo 20 vai dizer assim, ó: mas não vos alegrei, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Isso daí ele me trouxe algo, chegou e falou: mas Jesus, espera aí. Eles estavam se alegrando pela tua obra, fazendo a tua obra, lançando a tua palavra, levando o teu evangelho para pessoas que se encontravam ali desesperançosos, sem expectativa nenhuma de vida. E ali eles começam a receber a boa palavra, e ali eles começam a mudar ou virar a chave da sua vida, e de repente o Senhor vem e lança isso na cara deles. Não vos alegreis com toda essa situação, mas se alegrem ou pensem que o nome de vocês tem que estar escrito no livro da vida, ou no céu. Eu parei e fiquei pensando assim: mas espera aí, mas que situação é essa, Jesus? E o Espírito Santo, ele falava no meu coração assim, chegou a falar: e o que a gente faz ainda é muito pouco. Sabe por quê? Eu vejo ali os discípulos se alegrarem, e isso daí é algo, irmãos, que é natural, tá? Isso daí de cada um de nós. Às vezes a gente vai na casa de uma pessoa, vai orar por aquela pessoa, de repente ali Deus, ele age, ele trabalha. E nos dias de hoje, principalmente com essas redes sociais, a gente quer fazer o quê? Às vezes a gente quer tirar uma selfie, ou postar aquilo lá, postar todas aquelas coisas que nós estamos fazendo, sendo que a obra de Deus, ela não é bem isso. Mas nada contra isso também. Jesus, ele não deixou nada, a gente proibindo nada sobre esse aspecto, sobre essa situação. Mas entra uma questão: será que, e eu até falava com o Jefferson a respeito disso, que hoje a gente vive um evangelho onde muitas pessoas pensam assim, que o evangelho, para a gente ser salvo, para alcançar alguém, a gente tem que estar fazendo um certo tipo de manutenção, e não é bem assim. É a sinceridade. Ou seja, o que é isso? Eu falava com Deus, então é tipo assim: eu venho para a igreja, ou eu entro dentro do templo, e aqui eu quero ser uma pessoa ideal. Ou seja, os meus problemas eu escondo até mesmo de mim mesmo. Aonde Jesus, só que Ele quer que a gente seja mais real. É isso. Qual que é a diferença de uma coisa para outra? O ideal, ele vem, ele fala, ele traz, mas ele não se trata aqui dentro. Ele demonstra aquela certa espiritualidade para pessoas, mas a realidade dele é outra completamente diferente. Só que aí Jesus, ele vem na contramão e fala assim: mostra verdadeiramente aquilo que você é, ou o que você é. Ou seja, se despoja de tudo, tira essas amarguras que você tem e deposita todas elas diante de mim. É isso. Só que a gente tem momentos de intempéries, como se a gente não conversasse com Jesus, não falasse com Ele, e por muitas vezes não mostramos o nosso verdadeiro lado, a nossa verdadeira situação, a nossa realidade do dia a dia. E maquiamos em muitos momentos isso. É mais ou menos o que estava acontecendo com os discípulos. Tudo aquilo lá era novo para eles, era uma novidade. Só que Jesus, ao mesmo tempo, estava querendo trazer para eles o quê? A situação nem sempre ela vai ser benéfica. Em algumas vezes vocês vão passar por momentos que eles vão te rejeitar. Só que vocês têm que manter o posicionamento. A gente vê um relato
na Bíblia, onde eles entram no lugar, na cidade de Samaria, e chegar lá eles não são bem recebidos, ninguém quer hospedar eles. E aí o que acontece? O discípulo do amor, ele vira e fala: Senhor, quer que a gente crame, ou nos libera para a gente pedir fogo do céu para consumir todas essas pessoas? A realidade da igreja é mais ou menos essa hoje. E aí entra essa questão nem da manutenção, mas do cuidado. Uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu vim aqui foi o título dessa igreja, que está escrito lá na frente: amar, cuidar e enviar. Aí a gente diz que ama, mas não cuida. A gente quer enviar, mas nós mesmos estamos despreparados por muitas vezes para isso. E a situação começa a ficar meio que complicada nesse quesito aí. Aí a gente vê, quando Jesus, dando sequência no texto aqui, ó, aí vai dizer assim: naquela mesma hora ele se alegrou, Jesus, em espírito, e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas, assim como é o Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, Deus, ele não nos impede de pregar a tua palavra e de revelar o seu amor, mas a gente coloca restrições. Nós colocamos restrições em várias situações, irmãos, onde o evangelho, ele é verdadeiro, ele é genuíno, ele salva, ele cura, ele liberta, ele transforma. E aí entra essa questão aqui, ó. O texto, logo na sequência, no versículo de número 29 em diante, aí vai dizer assim, ó: e ele, porém, querendo justificar-se, assim mesmo disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, e despojaram-o, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Eu achei interessante esse negócio aqui de meio morto. Jesus, ele chega para esse homem que pergunta para ele, e eu vejo ali que era um entendido da lei, ou um entendido, até mesmo daqueles que queriam a todo momento pegar Jesus em alguma armadilha para testar a sabedoria do mestre, ou a inteligência do mestre. E ele vai e pergunta: quem é o meu próximo? É uma pergunta meio capciosa e até mesmo com um pouquinho de malignidade nisso daí. Aí Jesus vira para ele e fala: glória a Deus. Deixa eu só me localizar no versículo aí. Ele, querendo, porém, justificar-se: quem é o meu próximo? 25. Eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo o mestre: que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo, ele disse: amará o teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e toda a tua alma, e de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz para ele assim, ó: respondeste bem, maravilha, paz do Senhor. Jesus vai saindo, ele: peraí, eu tenho mais uma pergunta. Mas quem é o meu próximo? Quem é essa pessoa de quem o Senhor está falando? Quem é o meu próximo? Quem é que está próximo de mim? E Jesus, ele tinha mostrado isso para os discípulos lá atrás: as pessoas que vocês estão pregando, elas têm que ter uma atenção melhor. As pessoas que vocês estão pregando, elas têm que ter um acompanhamento melhor. As pessoas que vocês estão pregando não é simplesmente para pregar e de repente deixá-las abandonadas lá e acabou. Então o teu próximo é esse daí. Não é só o que está dentro da tua casa, do teu lar, aqueles que você se alia, mas até mesmo os teus inimigos. Numa certa feita, Pedro chega para Jesus, chegou e falou: mas Senhor, difícil é esse negócio, aumenta a nossa fé. E a gente está vivendo em situações no mundo, irmãos, que isso daí eu até tiro para mim, porque durante um tempo eu tive nessa religiosidade. Por causa de algumas intempéries, por causa de algumas contradições,
E eu não estou falando isso daqui como desabafo não, mas é uma realidade. Eu me fechei, eu comecei a me fechar para pessoas e falar assim, ó, é eu e a minha casa e acabou. E não é bem assim. Esse não é o evangelho. É eu e minha casa e acabou. O relacionamento, ele tem que acontecer. Eu vejo aqui que quando Jesus, nesse texto aqui, logo na sequência lá tal, na história do samaritano, que ele acode ali um homem que ele estava meio morto à beira do caminho. Aí primeiro a Bíblia vai falar que passa um sacerdote, olha de longe e fala, não, esse daí não. Eu não sei nem o que ele está fazendo no meio desse caminho. Aí eu comecei a me aprofundar, mas espera aí, chegou e falou, o sentido era o quê? Ele estava vindo de um lugar, de uma cidade chamada Jericó, aonde essa cidade só havia lá comércio. Então ele tinha alguma coisa para ele ser roubado pelos salteadores, pelo ladrão. Alguma coisa ali ele tinha. Porque o texto fala que ele foi roubado e ele foi maltratado ali. E deixam ele meio que morto ali. Então, nessa situação a gente vê o sacerdote, só que ele está vindo no sentido contrário. Ele está vindo de Jerusalém para Jericó. O que ele estava fazendo em Jerusalém? Ou o que era Jerusalém? Lugar de adoração, lugar de entrega, lugar de estar cuidando de pessoas e se relacionando com pessoas. Só que ele está vindo de lá, ele está descendo no sentido contrário, ou seja, está saindo de Jerusalém, aí vamos colocar assim, ó, e está indo para Jericó. O levita, a mesma coisa, ele está saindo de Jerusalém, do lugar da adoração, e indo para Jericó. Qual que é o nosso papel? Foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração, e eu venho aqui para me encher. Eu venho aqui para estar recebendo uma palavra, eu venho aqui para crescimento, mas tudo que eu aprendo aqui, eu tenho que levar para os que estão em Jericó. E não chegar em Jericó e trazer o de Jericó para cá. Porque Jericó é o lugar de comércio. Não é proibido a gente descer para Jericó, irmãos, mas a gente tem que saber o que a gente traz de Jericó. Não é proibido a gente entrar num lugar onde é completamente diferente da nossa cultura. Mas só que nós temos que ensinar. O papel do cristão também é esse daqui. E mostrar a verdade que nós estamos aprendendo em Jerusalém. E hoje a gente vê uma situação completamente diferente. Quer dizer, eu saio da igreja, aqui eu tenho minha identidade. Quando chega lá fora, aí a história já é outra. A minha linguagem aqui tem que ser a mesma lá fora. A identidade que eu tenho aqui comigo, nessa Jerusalém aqui, ó, ela também tem que ser mostrada lá. E aí a situação ela começa a ficar um pouquinho complicada nisso daí, porque Jesus ele vem trazendo tudo isso e abrindo a mente daquele doutor da lei, vamos dizer assim, o doutor da lei, onde as igrejas elas estão cheias muito disso. Eu falo isso daí porque eu vivi algumas experiências onde eu e minha esposa, por causa de uma situação, ou até mesmo de olhar por vidas, a situação se complicou, se levantaram contra nossas vidas, se levantaram contra a gente, ao ponto de chegar e falar assim, ó, aqui não é o lugar de vocês, a visão que a gente tem é completamente diferente, e isso entristeceu. Eu dou graças a Deus por ter encontrado essa igreja, esse ministério, porque verdadeiramente eu vi que arde uma chama missionária. Só que, porém, algumas coisas eu vejo e eu tenho trazido isso para mim, Senhor, eu tenho que me ajustar. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Eu fico intrigado com outro texto onde Jesus, ele, buscando os primeiros discípulos, aí ele encontra ali, na beira do mar da Galileia, um camarada ali que ele está pescando e não tinha pegado absolutamente nada a noite inteira. A Bíblia fala que ele pescou e não pegou nada a noite inteira. Jesus chega e falou, tendo pescado a noite inteira, você não pegou nada, né? Então vamos lá, afasta o barquinho um pouquinho, entra um pouquinho o mar adentro e vamos pescar. Lança a rede para o outro lado. Ele vai lá e joga a rede, e a rede, os irmãos conhecem a história, vem cheia de peixe. Aí Jesus vira para ele e chegou e falou, agora vamos lá, vamos fazer o seguinte, pescar peixe, mas não, esse negócio acabou. Esquece, pescar peixe, mas não. Agora, o negócio de pescar peixe é o quê? Você pesca, espera morrer, e depois que ele morre, você prepara ele para o comércio.
comércio. Comigo agora é diferente. Você está pegando peixe vivo para ele morrer e você pegar esse peixe e preparar para o comércio. Agora não. Vocês vão pescar homens mortos, trazer eles para viver em vida eterna. O evangelho é isso. Homens mortos, trazer eles para viver e lançar para a vida eterna. É isso, irmãos. Jesus, ele traz de uma forma bem simples isso para nós. E a gente complica a situação. Sabe, isso aqui 2018 para 2019, eu estava no interior de São Paulo. Aí um amigo, irmão meu que já faleceu, descansa no Senhor. E eu digo isso até com um certo temor no coração, para não estar julgando, porque eu também não sei a situação no que aconteceu com ele. Só que eu via que ele brincava muito com Deus. Ele morava aqui em Jandira e tinha uma família no interior e outra aqui. Eu não sabia, não estava, quando a gente, como fazia muito tempo que a gente não estava andando junto, ele trabalhava como caminhoneiro, isso antes do período da pandemia. Ele, de repente, ele lançou um projeto, chegou e falou: estou na igreja agora, eu me converti, estou ajudando na obra, tudo lá e tal, só que tem um projeto lá em Lins que eu quero lançar ele. Inclusive a gente está indo para lá agora para discutir sobre isso daí, para dar andamento também no projeto, que também é um projeto missionário. Eu falei o que? Ele chegou e falou: família das antigas. Mas como que é isso? Chegou e falou: cara, eu estive lá e tem a situação ali de muitos amigos nossos de infância que estão vivendo até na situação como morador de rua. Está aqui minha esposa, ela participou disso comigo também. E ali ele chegou para mim, eu falei: mas e aí? Ele chegou e falou: não, eu quero chegar lá e a gente vai fazer um movimento, só que a gente não quer fazer um movimento encaixotado, então vamos atrás de vidas, lá vai ter um grupo de pagode, vai ter isso. Aí eu já falei para ele: opa, peraí, breca. Falei: dá uma segurada. Chegou falando: como é que é? Ele chegou falando: mas que tipo de pagode? Ele chegou falando: não, a gente... Aí ele falou: a gente pode lançar um projeto também gospel. Eu cheguei e falei: não, falei, peraí. Falei: a princípio, as coisas de Deus, elas não se misturam com as coisas do mundo. Se você está querendo lançar algo para eles continuar dentro de Jericó e não vir para Jerusalém, esquece, eu estou fora desse negócio. Falei: então vamos fazer de uma forma diferente. Vai ter um momento, você quer fazer de alguma forma para chamar atenção? Tudo bem, mas o foco, o cerne é palavra de Deus. Vamos por esse caminho? Ele relutou, ele chegou e falou: vamos. Lançamos o projeto. No dia, em média ali, tinha por volta ali de umas 150 pessoas. Só que no momento que foi lançada a palavra de Deus, muitos foram lá e saíram fora. O pessoal que estava lá com as bandas, com o grupo de pagode, começaram tudo a correr e sair fora. Então ficou uma minoria ali. E a gente falou: não, vamos pregar a palavra de Deus assim mesmo. Pessoas se converteram, depois tive resultado de pessoas. Passando esse projeto, entrou o período da pandemia. E durante esse período da pandemia foi quando ele foi acometido por um vírus e morreu. Porém, teve uma irmã que levou lá em Carapicuíba, ele foi um dia lá na nossa casa, no período que estava faltando gasolina e tudo mais, chegou para ele e falou assim: ó, conserta a tua vida, porque Deus, ele tem bênção para você, mas tem também uma sepultura aberta. Aquilo lá me arrepiou. E essa irmã, ela tem vida no altar, ela tem oração, e ele não deu muito crédito, porque saiu de lá murmurando. Foi para Santa Catarina. Quando chegou lá, ele foi acometido de um vírus. Quando ele estava retornando, a gente também ia para Lins para visitar meu pai, que é um período que estava todo proibido de fazer viagens e tudo mais. E ele ia passar em casa e a gente ia descer junto com ele. De repente ele falou assim: ó, eu vou para Lins direto porque eu não estou bem. Irmãos, foi coisa de mais ou menos, foi a questão de uma semana. Quando ele deu a entrada no hospital, com 3 dias ele já estava sendo entubado, passando no máximo 15 dias, ele morreu. Aí entrou toda aquela questão. Quando fomos saber, ele estava num conflito tanto com a esposa dele de lá, como a esposa dele daqui. E isso daí eu falo sobre a questão desse temor, porque quando a gente faz a obra do Senhor, irmãos, de uma maneira meia que... Uma maneira não, de qualquer jeito, ou de qualquer forma, de qualquer maneira, a situação ela já fica meio que complicada. Porque aí dá a entender que nós não temos a nossa vida em Cristo. E essa questão muito mexe comigo, porque uma vez que
eu ganhei alguém para Jesus, eu tenho que ter essa preocupação de ir atrás de vidas. E eu acho lindo isso que foi implantado aqui nessa igreja, porque as pessoas têm essa preocupação com vidas, de ir atrás do cuidado, do amar, de estar perto, e esse projeto. E é isso que eu vejo assim, que em cada um de nós temos que ter esse coração, essa chama missionária, ou fazer voltar a acender essa chama missionária dentro de nós. Porque o cuidado que nós estamos tendo com vidas, e até mesmo para trazer mais vidas, está complicado. Eu falo isso porque durante essa semana, quando eu falava com Deus, Ele me fazia refletir sobre isso. E eu falava: Senhor, eu tenho que fazer mais. Senhor, eu tenho que amar mais. Senhor, eu tenho que buscar mais e deixar as minhas questões pessoais de lado. Eu não me dou com fulano, eu não me dou com cicrano, eu não me dou com mertano, mas não, nós somos um corpo, irmãos. E aqui eu entendo sobre Jerusalém, essa daí de onde esse samaritano, ele faz, quando ele acorda, ele está fazendo um caminho completamente ao contrário. E a Bíblia vai dizer assim, ó, glória a Deus, 10:33, mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo-o, movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Ou seja, o caminho dele era completamente ao contrário. Ele estava vindo de Jericó e subindo para Jerusalém. O caminho dele era completamente ao contrário. Ele estava saindo de Jericó, encontra alguém meio morto, e aqui é um detalhe bem interessante. Meio morto, a pessoa, ela não está completamente morta, mas também não está viva. As pessoas que nós encontramos lá fora são justamente assim. Quer dizer, está sobrevivendo, mas não está vivendo. Aí entra essa questão: o que nós temos que fazer como cristão? Ser como o teu coração como desse samaritano. Até agora você está sobrevivendo, mas eu vou te ensinar e vou te apresentar alguém que vai fazer você viver. Eu vou te apresentar alguém que vai fazer você ter uma vida completamente diferente dessa que você levou até agora. Porque pessoas lá fora, irmãos, estão morrendo, e muitas vezes a igreja está parada. Pessoas lá fora estão clamando, pedindo socorro, e estão jogadas no meio ou à beira do caminho. E às vezes a gente passa de lá e olha, vê aquela situação e fala assim: meu Deus, mas está nessa situação porque... Aí já vem a palavra de julgamento, porque pecou, porque não dá valor a Deus. Mas a pessoa, ela simplesmente está esperando. Às vezes a gente chega e gritar para ela, abraçar e falar assim, ó: Jesus te ama, ponto, é isso. E é isso que Deus ele colocou no meu coração. Nós precisamos nos dedicar mais, ter esse coração desse samaritano aqui. E a gente sabe bem qual que é a história do samaritano ou dos samaritanos. É um povo, e a gente está entrando às vezes nesse mesmo conceito, porque nós estamos aqui, às vezes nos portamos como judeus e desprezamos os samaritanos ou os missionários que estão lá fora fazendo, ou procurando buscar e fazer essa grande obra. Eu não estou dizendo aqui na Igreja Céu que tem isso, irmãos, mas em algumas situações aí por fora a gente vê muito disso. Pessoas que estão simplesmente barganhando com o Evangelho, ou seja, se eu ganho alguma coisa, aí eu faço, mas se eu não ganho, eu não quero nem saber, ele que se vire. Ele vai atrás do Deus dele, vai buscar e ver se o Deus dele traz a salvação para ele. Não é isso. O Jesus que nós temos que apresentar para essas pessoas, como foi dito aqui anteriormente pelo pastor Eri, a forma que nós estamos pregando o Evangelho, às vezes nós estamos apresentando para eles um Deus que ele não traz esperança nenhuma. Mas tem que ser um Deus vivo. E isso é feito através do quê? E eu encerro aqui: oração, consagração de nossas vidas, uma vida de entrega e intimidade para com Deus, para nós sairmos daqui de Jerusalém cheia ou cheios da presença do Espírito Santo, para poder impactar esse povo lá fora. Amém? Essa é a palavra que Deus ele colocou no meu coração, irmãos. Então que nós possamos ter. E aí entra essa questão, esse detalhe, onde Jesus quando ele faz essa pergunta, Jesus responde para ele. É simples assim: ama. Ama. Basta, porque amando o próximo, aí verdadeiramente nós mostramos que Deus ele está na nossa vida. Amém? Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Se coloque de pé, irmãos.
Senhor, bendito seja o teu santo nome, Pai. Meu Deus, graças te dou, Pai amado, Pai querido, porque o teu Espírito Santo, ó Pai, aqui fala aos nossos corações. E assim traz, ó Pai amado, Pai querido, e mostra, Pai, qual é a realidade, Senhor Deus amado, que temos que viver. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai amado, Pai querido, a entender, a compreender mais o teu reino, Pai amado, Pai querido, porque somos limitados, Pai amado, Pai querido. Senhor, eu peço a Ti, ó Pai amado, Pai querido, sobre cada vida, sobre cada coração, Pai, que o Senhor estenda as Tuas mãos e a presença do Teu Santo Espírito invada cada um de nós. Mas, Pai, precisamos estar mais e mais a cada dia capacitados, Senhor Deus amado, para fazer a Tua obra, para caminhar em missões, para fazer o Teu querer e a Tua vontade, ó Pai, com fervor, com verdade, ó Pai amado, com a chama acesa em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, pela Tua infinita graça e misericórdia eu oro, Pai, para que o Teu povo, a Tua igreja assim receba em nome de Jesus.